A gente está dando início, então, ao nosso evento, né? Ao nosso webinar aqui. A Join, ela costuma, né? Poder realizar esses eventos online para que tanto os nossos joinhas quanto o pessoal de fora que tem interesse em compartilhar conhecimento, trocar informação aí, né, sobre assuntos mais técnicos, possam participar. E voltamos então com os nossos eventos, e esse primeiro evento, então, a gente vai ter a participação do Wesley Bruno, que é o nosso colaborador, trazendo para a gente, então, um pouquinho sobre o React Native, né, e a utilização, então, dele numa aplicação mobile. O Wesley está já compartilhando a tela dele com a gente. Vou deixar, então, ele assumir a posição aí para que a gente possa iniciar a apresentação. Bom evento para todo mundo. Eu não sei, Wesley, se tu quer que as pessoas participem aí, coloquem as suas dúvidas enquanto tu for explicando, ou a gente deixa para o final para trazer as dúvidas? Estão me escutando? Tô. Ah, beleza. Eu estou tentando até procurar a câmera aqui, não estou achando, né? Alguém pode... Ah, eu acho... Deixa eu interromper aqui, que eu acho que eu consigo ligar ela. porque tu Consegui. estava compartilhando. Beleza. Então, boa noite. Para mim, seria melhor se perguntasse enquanto eu estiver falando, tá? Não precisa ficar com vergonha, nada não. Pode me interromper a Tá. qualquer momento. Então tá bom. Vou deixar contigo. Eu só vou fechar minha câmera porque para as pessoas ficarem aí prestando atenção no teu evento e na tua apresentação mesmo, mas aí ao final eu volto para a gente finalizar aqui o evento, então. E aí, se tu quiser fechar a tua também para a gente ficar com a apresentação, Ok. tá bom? Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aí do pessoal da Join, né, para falar sobre o React Native, que é um assunto que tem ganhado bastante espaço aí no mercado de desenvolvimento. E vamos começar, então, a falar sobre o assunto, que é criando uma aplicação mobile com React Native. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas definições que são bastante importantes aí da gente saber antes de começarmos a criar a nossa aplicação. E ela vai servir de base para a gente entender melhor como que funciona os processos de desenvolvimento desse framework. Então, o React Native, ele é um framework baseado no já aclamado React.js, né, que a gente conhece aí no mercado, que ele foi desenvolvido pela equipe do Facebook. Ele nos possibilita desenvolver aplicações mobiles nativas, tanto para Android quanto para iOS. Para isso, utilizando apenas a linguagem de programação, o JavaScript. Por que a gente utiliza o React Native? Por que o React Native surgiu aí para a gente? Ele surgiu com diversos benefícios. O primeiro benefício é, como eu já falei, que ele é multiplataforma, né? A gente consegue desenvolver aplicações tanto para iOS, quanto para Android, quanto para Smart TVs, tudo utilizando o JavaScript. Isso trouxe diversos benefícios, tanto para as empresas como para os clientes, porque a gente tem aí menor custo no desenvolvimento, né? A gente não precisa mais de 2 programadores para desenvolver um projeto, aquele programador para iOS e para Android. Com apenas um programador, a gente consegue desenvolver para ambas as plataformas. Isso acarreta uma redução enorme de tempo, né, para o projeto do cliente entrar no mercado. Que a gente vai utilizar só um programador, só uma linguagem, e o projeto fica pronto mais rapidamente. E isso tem feito com que as empresas adotassem muito aí o React Native. Quem utiliza hoje o React Native, né? Temos aí diversas empresas que estão fazendo seus projetos utilizando o React Native. No Brasil, a gente tem aí centenas e centenas de empresas, mas eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender melhor e conhecer alguns softwares, algumas aplicações que já utilizam o React Native. Como, por exemplo, a aplicação do Facebook, né, que são os criadores aí do framework, eles utilizam o React Native em seu aplicativo.
o Instagram, o Pinterest, o Skype, o Discord, a Uber Eats, a Airbnb. A Microsoft também desenvolveu alguns aplicativos utilizando o React Native, o Wix e a Shopify. Tem outros aí que, se alguém tiver interesse, pode entrar aqui, pode dar uma pesquisada aí com o ProDecoders, que vai ter uma lista lá dos principais aplicativos que são construídos nessas plataformas. Como eu já disse, o React Native utiliza apenas o JavaScript, né, para desenvolver, para construir suas aplicações. Só que, como a linguagem que ele utiliza é uma linguagem nativa, a gente tem algumas diferenças, né, nas nossas aplicações. Como, por exemplo, os botões lá do Android, ele é diferente do iOS. No Android, a gente tem um botão lá preenchido com uma cor. No iOS, a gente tem um botão vazado somente com a borda. Outro componente também que se difere é o componente de data, né? Quando a gente abre uma data no Android, a gente tem lá um componentezinho quadrado no centro da tela. No iOS, a data vem por baixo lá do nosso dispositivo. E assim a gente precisa fazer uma adaptação muito pequena para que nosso aplicativo esteja de acordo nas duas plataformas. Mas isso é bem simples de fazer, a gente vai conhecer um pouquinho depois. Aí surge uma pergunta uma pergunta que não quer calar, que ela é bem polêmica no mercado de desenvolvimento mobile, se o React Native ele é mesmo nativo, né? Que antes de falar sobre esse assunto, existem 3 tipos de aplicações mobile, que são as aplicações nativas, as aplicações híbridas e as aplicações web apps, né? O que é uma aplicação nativa? Uma aplicação nativa é aquela aplicação que você desenvolve utilizando uma linguagem de programação específica para uma determinada plataforma. Por exemplo, lá, quando a gente quer desenvolver um aplicativo para Android, a gente utiliza o Java ou Kotlin. Hoje, se a gente quer também desenvolver um aplicativo para iOS, a gente utiliza o Swift ou o Objective-C. Isso é uma linguagem nativa, é quando a gente usa uma linguagem de programação para fazer uma aplicação para uma determinada plataforma. A gente também tem os web apps, né, que na verdade são sites. A gente desenvolve uma página web e essa página web ela consegue ser renderizada no dispositivo do usuário. É como se a gente desenvolvesse um site e um navegador por trás aí do nosso sistema operacional conseguisse rodar essa aplicação. E a gente também tem as aplicações híbridas, né, que são aplicações que elas são desenvolvidas metade linguagem nativa e no mesmo projeto a gente tem metade web apps, né? E o React Native, apesar dele não ser construído diretamente com a linguagem nativa, o código que a gente tem lá no final, ele é um código nativo. Como que funciona isso aí? Eu até coloquei um texto aqui falando que uma aplicação construída com React Native, ela não é uma página web que roda em um browser no dispositivo do usuário. Essas aplicações, elas funcionam como se o desenvolvedor tivesse criado aplicativos utilizando Java e Kotlin para Android, ou Objective-C, ou Swift para Android. Então, a gente tem nosso código JavaScript. Esse código JavaScript é como se eles fossem orientações. Então, a gente desenvolve lá todo o código. Por exemplo, um botão. A gente vai desenvolver um botão azul com o texto branco, com as bordas de 8 pixels, com a altura de 45 pixels, a largura de 120 pixels. Então, a gente desenvolve esse botão em JavaScript, né? Aí a equipe do Facebook, ela desenvolveu uma arquitetura chamada Bridge, que é uma arquitetura de ponte. Essa Bridge aqui, ela funciona como se fosse uma comunicação bidirecional, né? Onde o nosso código JavaScript, ele é processado pelo JS Core. O JS Core manda esses códigos processados para a Bridge, e essa Bridge ela faz o papel de mandar esse código lá para o Native Threads, para as threads nativas. Então, é como se a Bridge falasse assim, olha threads nativas, eu recebi aqui alguns comandos que é para você desenhar alguns botões, alguns campos de texto, e você vai precisar renderizar no dispositivo do usuário esses componentes de forma nativa. Aí as threads falam, beleza, Bridge, eu vou conseguir renderizar e te falo se der certo. E esse é o processo aí de conversão do código JavaScript para o código nativo. Eu já vi em alguns locais, o pessoal fala que converte o código JavaScript para código nativo, né? Isso é uma ideia que dava para fazer, só que a gente não ia ter tanta performance como a gente tem com essa situação aí que eu acabei de falar.
a gente poderia ter aí algum bug na conversão dos códigos e o processo de build da aplicação também poderia ser um pouco mais lento. Eu acho que dessa parte é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, beleza. E do que eu preciso para desenvolver aí os meus aplicativos, né? Como a gente já falou tanto aí, a gente precisa do JavaScript. E além do JavaScript, a gente precisa de pelo menos duas vertentes aí de requerimentos. A primeira são os hardwares, né? Que é um pouco parrudo os requerimentos que a gente precisa. A gente precisa ter pelo menos 8 GB de RAM para rodar aí o que precisa ser rodado. E o pessoal recomenda pelo menos 16 GB para o sistema ficar fluido. Também a gente precisa ter um SSD e um processador i5 ou mais potente. Por que a gente precisa disso tudo? A gente precisa do Android Studio para que nossos aplicativos eles consigam ser emulados diretamente em nosso computador. A gente não precisa ficar rodando aí as nossas aplicações diretamente nos dispositivos físicos. E se a gente quiser desenvolver aplicativos para iOS, a gente precisa do MacBook, não diretamente para desenvolver, mas se a gente quiser simular os nossos aplicativos no dispositivo virtual, a gente precisa do Mac. A gente não consegue rodar este simulador no Windows. E a gente precisa também de alguns softwares, A gente precisa do Node.js instalado, a gente precisa do Android Studio instalado, a gente precisa ter o Java, pelo menos a versão 8, algum editor de texto e o Xcode, Eu coloquei até aí para criação de aplicativos, mas na verdade é para simular o aplicativo aí na nossa máquina. Só que nem todo mundo possui essas máquinas parrudas para desenvolver, Assim, a maioria das pessoas que querem começar, a gente não tem essas máquinas com esses requerimentos. Para isso, uma equipe juntou lá e criou outra vertente para desenvolver aplicativos, Que é o chamado Expo CLI. Esse Expo CLI, ele, na verdade, ele também dá para você renderizar seus aplicativos no simulador, mas quando você vai fazer a build do seu projeto, ele vai gerar um código, um QR Code, e com seu dispositivo você consegue ler esse QR Code e essa aplicação é diretamente construída no seu aparelho. Logicamente, se você quiser rodar uma aplicação para Android, você vai ter que utilizar um Android. Se você quiser utilizar rodar no iOS, você vai ter que ter um iPhone. Além disso, a gente também tem um site, Assim, o snack.expo.io, que, na verdade, ele já te monta um ambiente para você começar a desenvolver essas aplicações. E lá já tem tudo pronto. Já tem aqui emulador, os emuladores para você rodar, já tem, se você quiser rodar no seu dispositivo também. E é uma alternativa para quem, principalmente para quem está começando ou para quem quer testar alguma funcionalidade aí do React Native. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada aí nesse site, está aqui o endereço. E fiquem à vontade depois. Em relação à parte teórica, a gente já finalizou. Se tiver alguém com alguma pergunta, pode falar, tá? A gente vai começar a desenvolver, então, a nossa aplicação. Eu não estou vendo a tela, Gabi. Se tiver alguém escrevendo isso, pode falar, tá? Tá bom. Beleza. Então, para a gente desenvolver, a gente vai criar uma aplicação. Nessa aplicação, a gente vai entender sobre a criação de um projeto em React Native. A gente vai entender a estrutura desse projeto. A gente vai entender a estrutura de um componente React Native. Os componentes do React Native, a estilização, a gente vai conseguir fazer uma listagem de dados, conseguir controlar estados, fazer uma navegação entre telas e consumir aí uma API. Ficou até meio confuso aqui falar componente, mas no React Native, no React.js, tudo que a gente cita, a gente fala, é na verdade um componente. Ou seja, nossa tela é um componente, nosso botão é um componente, enfim, tudo lá a gente se refere como um componente. Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai criar a nossa aplicação. Aqui tem uma documentaçãozinha do React Native. Quem quiser dar uma olhada depois, ela é bem fácil de ler, bem fácil de lidar. E a nossa aplicação, a gente vai consumir aí a API. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. A gente vai consumir a API do Covid Brasil. Essa API aqui, ela tem todos os dados. Eu não sei se está
atualizados, certos, mas ela é um exemplo muito bom para a gente construir, dos infectados e dos mortos e dos casos ativos e recuperados aí no momento. A gente vai usar ela, aqui está o link também, se alguém quiser dar uma olhadinha, fique à vontade. E a forma que a gente vai utilizar, a gente vai passar o endereço dessa API, passar o estado que a gente quer consultar, e esse estado ele vai retornar aí o JSON com esses valores que a gente vai utilizar na aplicação React Native, né? A gente vai abrir o nosso terminal e com o Node.js instalado, quando a gente digita no terminal aqui o npx, né, React Native init, e o nome da nossa aplicação, eu vou colocar assim, COVID BR App. O Node vai baixar tudo que é necessário para a gente conseguir criar a aplicação. A gente vai esperar que demore um pouco. Ele vai baixar aí alguns megas de arquivos. Beleza, já finalizou aqui o download do nosso projeto. Então, agora a gente já consegue entrar aqui na pastinha que ele baixou. Só procurar aqui. COVID BR App. Vou rodar aqui o code ponto para abrir direto no VS Code. Então, aqui, essa é a estrutura da nossa aplicação, tá? Tem um tanto de pasta aqui, um tanto de arquivo, que a primeira vez que a gente olha é bem complexo, bem confuso. Mas, na verdade, a gente não utiliza quase nada disso aqui. A gente só precisa saber que, se a gente precisar mexer em algum código nativo diretamente, a gente tem aqui nosso diretório do Android, a gente tem aqui o nosso diretório do iOS. Esse Node Modules aqui, na verdade, é uma pastinha que tem todas as bibliotecas que a gente instala, tudo que é instalado para o React Native funcionar. Se a gente instalar uma biblioteca nova, vai vir para cá o conteúdo dela. A gente tem aqui algumas configurações de lint, de git, o nome da nossa aplicação. E o principal que a gente precisa saber é esse app, que é o componente que vai ser renderizado. Vou até pôr para executar aqui, enquanto a gente vai explicando um pouco dessa estrutura aqui. Para fazer a construção do aplicativo, a gente vai colocar yarn ou npm, vou colocar aqui yarn, Android, se a gente quiser executar no Android, né? Mas para rodar esse yarn, a gente precisa ter o yarn instalado, ou yarn iOS, para a gente rodar no iOS. Como a gente não falou do yarn, vamos utilizar aqui o Node mesmo. E a gente vai colocar npx React Native Run Android para rodar o emulador do Android, mas como o meu aqui do iOS está aberto, eu vou utilizar ele. Então, eu venho aqui e coloco Run iOS. A gente vai esperar, também demora um pouco para construir. Enquanto isso, a gente vai conversar um pouco mais sobre a estrutura. Então, essa estrutura app aqui é o nosso componente que vai ser renderizado
aí no momento da construção. Não precisa ficar preocupado que essa estrutura aqui é uma estrutura pronta, que já vai aparecer aqui algumas coisas, algumas instruções do React Native. Outra coisa que a gente precisa saber é esse package.json aqui. Esse package.json, ele tem todas as informações do nosso aplicativo, como o nome, como a versão, se o nosso aplicativo, nosso projeto é privado ou não. Alguns scripts, que foram aquele script que a gente utilizou para rodar o projeto, React Native Run Android. Aqui é como se fosse um atalho para rodar aquele script. A gente coloca o yarn Android ou yarn iOS, ou npx, tanto faz. As dependências que os nossos projetos já têm para utilizar. Então, no momento, a gente tem uma dependência do React, uma dependência do React Native, e tem as dependências de Dev, que essas dependências aqui, elas só funcionarão enquanto a gente estiver desenvolvendo aí a nossa aplicação na nossa máquina. Então, a gente vai precisar saber desse arquivo, do app, e dessas pastinhas aqui. O resto pode desconsiderar por enquanto, que a gente não vai utilizar. Beleza, a gente já sabe, então, como é que é a estrutura do projeto, a gente precisa saber como que é a estrutura de um componente. Eu vou até apagar isso aqui tudo, e a gente vai fazer o componente do zero. Um componente em React Native, ele nada mais é do que uma função que retorna alguns elementos ou alguns componentes do React Native. Então, para isso, eu vou importar o React. Vou importar do React Native. O que eu vou importar do React Native? Aqui, eu vou fazer a importação dos componentes que a gente vai utilizar na nossa tela. Como, por exemplo, o text, como, por exemplo, o botão, como, por exemplo, aí, uma div, né, que no React Native a gente não usa a div do HTML, a gente usa a view. Esses componentes aqui que a gente está chamando, eles não são os componentes do HTML, ele tem um nome próprio no React Native que chama JSX. Por que JSX? Que a gente consegue injetar JavaScript diretamente dentro desses componentes. Então, depois de importado, a gente vai criar a função que vai ser renderizada na tela. A gente pode colocar aqui uma function, o nome da função, colocar aqui app mesmo, e essa função ela vai retornar os elementos. Então, aqui eu vou em return. O que eu quero retornar? Eu quero retornar apenas um texto para ser mostrado em tela. Quando eu salvei aqui, ele fez uma formatação, é porque o meu VS Code está configurado para formatar aqui o código a partir de boas práticas. Mas, na verdade, fica isso aqui, uma função que retorna um componente. Para isso aqui funcionar, eu preciso exportar a minha função. Por que eu preciso exportar a minha função? Porque o index.js, que é o primeiro arquivo que é executado quando o nosso projeto roda, ele vai pegar aqui essa função e vai registrar aí no React Native. Então, essa função, esse app aqui, na verdade, é esse arquivo que a gente está mexendo. Então, quando eu exporto, o index.js, ele já tem aí acesso à nossa aplicação. Então, no React Native, tudo que é renderizado nada mais é do que essa funçãozinha aqui, ó. E a gente vai desenvolvendo aqui os nossos códigos dentro dela, os nossos componentes dentro dela. Vamos ver aqui se já carregou. Ainda está carregando. A primeira vez que é executado, demora um pouco, né, por causa daquele processo que eu falei lá da bridge, de ficar avisando lá para as threads o que vai acontecer, o que não vai. É a segunda vez que a gente salva a nossa aplicação e recarrega, ela já executa bem mais rápido do que a primeira. Pronto, já conseguiu construir, agora a aplicação vai ser criada.
Beleza, nossa aplicação aqui ela foi construída, né? E se a gente reparar aqui, onde foi parar o nosso texto aqui? Por que que aconteceu isso? Porque os dispositivos mais novos, né, ele tem aquela câmera um pouco vazada aqui por lá de fora. Só que a equipe do React Native ela é tão rápida que ela já desenvolveu assim que surgiram esses dispositivos, elas já foram lá, o pessoal já foi lá e desenvolveu um componente chamado Safe Area View, que a gente consegue envolver aqui os nossos componentes dentro desse Safe Area View. Agora, o conteúdo ele já consegue ficar aí disposto, bem configurado na tela. Então, beleza. Nada mais é, então, do que aqui uma função. A gente colocar aqui um botão, por exemplo. Ele está falando que o botão precisa de um nome, um título, né? E a gente precisa de uma função para executar aí quando o usuário pressionar o botão. Então, vamos colocar um alert, ok. Se eu pressionar aqui, ele vai executar a ação que a gente implementou aqui. Beleza. Então, agora a gente já vai começar a implementar a nossa aplicação de fato, né? A nossa aplicação, ela vai consumir aquela aplicação de dados da COVID-19. Então, vamos começar aqui, vamos colocar um título para ela. Vamos colocar um título aqui. Dados COVID-19 Brasil. E como que a gente faz para, então, para estilizar esses componentes? No próprio React, do React Native, ele apresenta para a gente aqui uma forma de estilizar. A gente vai importar aqui o Style Sheet. Esse Style Sheet, a gente vai aqui criar um objeto de estilos. E esse objeto de estilos vai possuir aqui diversos objetos que a gente vai implementando aqui para adicionar nessas JSX. Então, o primeiro que a gente vai fazer, né, é o do texto. Vamos colocar aqui um título. Esse título vai receber aqui um font size de 22 pixels, por exemplo. A gente não coloca aqui o PX. Vamos colocar um font weight bold. Né, e já está bom por enquanto. Para utilizar, a gente vai vir aqui no elemento, vamos chamar uma propriedade de estilo, vamos abrir aqui chaves, passar o objeto de estilos que a gente acabou de criar aqui, ponto, title. Ele vai conseguir pegar aqui a estilização. Vamos colocar aqui uma view como se fosse um container. Vamos criar um estilo para ela. Beleza, a gente tem aqui nosso título. Agora a gente vai precisar fazer aqui as opções para o usuário acessar lá, fazer requisição por estado. Para fazer essas requisições, né, a gente vai criar uma listagem aqui de todos os estados que tem aí na federação. Para isso, eu já criei aqui um documentozinho JSON para a gente fazer essa listagem. Eu vou copiar aqui um JSON, né, que tem aqui o F, cada uma posição do array tem o nome de um estado, uma sigla e uma imagem da bandeira desse estado. Eu vou criar um arquivo aqui separado no projeto, chamado options.js. .json, perdão.
Beleza. Agora aqui eu posso chamar o meu arquivo JSON. Options. Beleza. Para listar aqui esses dados em nossa tela, né, o React Native também ele já criou um componente para isso, que é o componente de listagem. Vou apagar esse botão aqui que a gente não vai precisar e vou importar aqui um componente chamado flatlist. Então, esse flatlist, ele recebe algumas propriedades, que é a propriedade data. Essa data aqui, na verdade, vai receber as nossas opções, as nossas options. Porque as nossas options, né, ela tem aqui o F, que é o atributo lá com os objetos. E essa flatlist também, ela vai receber um render item. Esse render item aqui, ele é uma propriedade que vai renderizar os componentes que vão ser listados. Ou seja, qual é o formato dos componentes que a gente vai precisar listar para ser mostrado. Então, a gente vai criar aqui outra função. No JavaScript, a gente consegue criar a função aqui em formato de flecha. É a mesma coisa de colocar aqui function, app, assim. A gente já pode fazer aqui uma função em flecha, que é uma função sem nome. E essa função em flecha, ela vai renderizar alguma coisa. O que ela vai renderizar? Vamos colocar aqui só um texto por enquanto. Beleza. Vai renderizar texto, mas para ele conseguir saber o que ele vai renderizar aqui em cada posição da lista, eu tenho que passar como parâmetro da minha função cada um desses dados. Mas para passar aqui, eu preciso fazer uma desestruturação do objeto, ou seja, eu preciso como se fosse fazer um for each para ele conseguir identificar cada um desses dados. Para isso, eu vou aqui abrir chaves para falar que eu vou desestruturar cada um desses objetos aqui, cada um dos itens desse objeto data, ele vai ter o nome de item. Então, aqui eu posso vir e colocar item.nome, por exemplo. Só que quando eu colocar aqui item.nome, olha o que vai aparecer. Apareceu item.nome, item.nome, item.nome. Porque se eu quiser rodar algum texto de JavaScript dentro do meu componente, eu tenho que colocar esse valor entre chaves. Então, agora eu já consigo pegar aí os nomes dos meus atributos. Para isso, eu vou colocar aqui também um aqui, porque a gente sabe que no HTML a gente precisa de um aqui para os componentes conseguirem ser mais performáticos, mas no React Native eu vou colocar um aqui extractor, ou seja, eu vou extrair cada uma das minhas keys a partir do meu objeto item aqui. Então, eu vou vir aqui, pegar o meu item, e vou pegar o item ponto, vamos pegar aqui a sigla, que não tem nenhuma que repete. Só que o meu componente não vai ficar assim feio, né? Eu vou criar aqui uma forma de deixar melhor ele. Para isso, eu vou vir aqui e colocar uma view. E dentro dessa view, além do meu texto, né, eu posso colocar uma imagem, porque eu tenho aqui um endereço, uma URL de uma imagem. Eu vou vir aqui, chamar o meu componente de imagem. Tenho que importar ele aqui. Esse componente de imagem ele recebe uma propriedade, né, que é o source, que é o caminho da imagem. Esse caminho vai através do atributo URI. A gente vai colocar aqui item.img. Note que não vai aparecer ainda a imagem, porque ela só começa a aparecer depois que a gente define uma altura e uma largura para ela. Então, a gente precisa vir aqui, criar um estilo para essa imagem. Vamos colocar uma largura de 80 pixels, com uma altura também de 80. E a gente vem aqui em imagem,
chama o style, passa styles.image. Então, agora a gente já tem aqui nossos componentes já praticamente completos. Tem uma forma também de organizar melhor que a nossa flat list, passando o número de colunas que a gente vai exibir. Deixa eu recarregar aqui a tela. Beleza. E agora eu posso vir aqui nesse container e fazer a utilização nele. Vou chamar de card. Vamos criar um objeto card de estilo aqui. Vamos passar uma largura de 100% para eu conseguir upar na tela. Uma coisa que está acontecendo aqui é porque as imagens elas estão quebrando. Ó. Por quê? Porque ela está tentando se adaptar a uma largura e uma altura de forma quadrada. Para isso, a gente consegue passar aqui uma propriedade chamada Resize Mode. A gente passa o cover. Na verdade, contém o cover, é o padrão. As nossas bandeiras elas já conseguem ser visualizadas de forma melhor. Só ver aqui. Colocar um flex1 para ela ocupar aí esse valor dela todo. Vamos alinhar no meio aí. Justify Content Center. Align Item Center. Pode colocar aí um merge aí nesses cards. Vamos colocar um merge de 10. Vamos colocar um background color, uma cor para destacar. Quase não dá para ver. Vou colocar uma cor nesse container aqui. Beleza, agora ficou melhor. Então, a gente já tem aí a nossa flat list, né, com todos os estados, para a gente conseguir já fazer a requisição. Para fazer a requisição, a gente vai precisar mudar de tela. Então, quando eu clicar aqui em um desses componentes, eu vou ser redirecionado para outra tela, e na outra tela vão ter os dados aí de cada estado. Só para navegar de tela, né, o React Native ele não vem por padrão já essa configuração. A gente vai precisar instalar uma biblioteca para que nossa aplicação ela consiga fazer aí essa navegação. Essa biblioteca, existem outras, né? Mas a que geralmente é utilizada é o React Navigation. O React Navigation, aqui está a documentação dele, também é uma documentação muito simples de consultar. E para instalar, a gente precisa instalar aqui o React Navigation Native. Vou copiar aqui do YARN. Vou fazer a instalação dessa biblioteca. Instalou. Só que ele fala que para utilizar aqui essa biblioteca, a gente precisa instalar outras dependências que são requerimentos para ela funcionar. Então, aqui está essas bibliotecas, a gente vai copiar aqui todos esses comandos. Beleza, a gente já fez a instalação, só que, por si, essa biblioteca ainda não funciona. Por quê? Porque no React Native, a gente tem diversas formas de navegação. Se a gente observar aqui a documentação, a gente vai aqui nos navigators, a gente tem aqui a primeira, que é a stack, né, que é uma navegação onde uma tela vai ficando em cima da outra tela. A gente tem também o Tab Navigator, né, que é aquela navegação por tabs.
Deixa eu ver aqui, ó, o exemplo. Tem umas tabzinhas aqui, a gente vai passando e vai mudando de tela. A gente também tem o Drawer Navigation, que é aquela navegação através de uma gaveta, que o usuário puxa para cá, ele consegue aí navegar entre as telas. A gente vai precisar escolher um tipo dessa navegação. A gente vai pegar aqui a navegação de stack. Vai precisar instalar essa biblioteca aí. Eu escolhi o NPM. Esse NPM aqui eu não gosto muito, porque ele demora um pouco mais para instalar os pacotes. Mas vamos esperar. Deixa eu pausar aqui e pegar o IAR. Beleza, então agora a gente já consegue fazer as nossas navegações. Para fazer a navegação no React Native, a gente precisa de um arquivo que está configurado as nossas rotas. O que esse arquivo é responsável por fazer? Ele é responsável por gerenciar as telas que vão aparecer na aplicação. Então, a partir de agora, eu vou ter que criar um arquivo para cada tela. Obviamente, eu posso criar um arquivo e colocar todas as minhas telas nesse arquivo, mas o que a gente costuma fazer é criar um arquivo aqui para cada tela. Você pode criar uma pastinha aqui para separar suas telas, né? A gente pode colocar aqui telas, por exemplo. Vem aqui e cria um arquivo, ou seja, um componente JavaScript chamado home. Esse componente a gente já sabe que é uma função, React. Vou importar aqui algumas coisas do React Native. Vou exportar a minha função, export default home. E vai retornar um texto tela home. Beleza. Da mesma forma, eu vou criar aqui a telinha logo de detalhes, chamar de details.js, que ela vai apresentar os detalhes aí da minha requisição quando a tela for o usuário navegar de tela. Então, aqui, eu vou trocar para details. Beleza. Então, agora eu já tenho minhas duas telas criadas, eu preciso fazer aí a configuração da minha navegação. Como eu falei no início, né, o primeiro arquivo que é executado é o index.js, que chama o app.js. Então, esse app.js aqui, ele é um ótimo candidato para a gente fazer a navegação. E quando o index.js chamar alguma coisa, vai chamar essa configuração da navegação. Essa navegação vai mandar a primeira tela que a gente configurar. Então, eu vou copiar isso aqui, que é a nossa tela principal, que é essa telinha de home, e vou alterar aqui o conteúdo que a gente tinha feito anteriormente para aquele conteúdo lá. Posso trocar aqui para home. E aqui eu posso apagar tudo e começar a configurar a nossa navegação. Para configurar a navegação, a gente vai importar o React. A gente vai importar aquelas bibliotecas que a gente acabou de instalar. Native. Desse React Navigation Native, a gente vai chamar um componente chamado Navigation Container. E a gente vai importar também o tipo da navegação, que é aquela stack que nós instalamos também. Aqui a gente vai chamar uma função chamada... Peraí. Vamos construir o componente que depois a gente chama ela. O componente a gente sabe que é uma função, export default function. A gente pode chamar ela aqui de, sei lá, de navigation mesmo.
ela vai retornar aí o nosso objeto de configuração. Então, vamos chamar aqui o Navigation Container. Só confirmar aqui na documentação. Stack. Beleza. Stack Navigator. E isso aqui, na verdade, é uma função. A gente precisa inicializar essa função. Vamos chamar aqui de stack, é igual create stack navigator. Stack navigator, a gente vai chamar ele aqui como se fosse um componente. E ele tem um atributo que é para criar aqui uma configuração de navegação. Eu tenho aqui o container da minha navegação e aqui já tem a minha configuração. Então, eu posso abrir aqui. Então, tudo que eu tiver aqui dentro serão as minhas telas. Então, o primeiro aqui é o stack.screen, que é a minha primeira tela. E que tela que é essa? É a nossa tela home, que a gente vai definir aqui agora. Vamos chamar aqui de name home. Aqui é o nome da nossa tela. Então, se a gente precisar navegar aqui entre as telas, a gente vai precisar desse nome aqui para passar para a função de navegação. Além do nome, a gente precisa passar qual que é o componente que vai ser renderizado quando o aplicativo chamar aí essa rota. A gente vai falar aqui, que vai chamar o componente home. Ele já veio aqui e importou para a gente, né? A gente vai precisar parar a aplicação e executar novamente. Como eu estou rodando isso aqui no iOS, para o iOS conseguir assimilar esse tanto de biblioteca que a gente instalou, eu vou precisar entrar no projeto, entrar na pasta do iOS e rodar o comando pod install. Ele vai fazer todo o link aí dessas bibliotecas e jogar dentro do projeto. Beleza, já fez o link, então eu posso voltar para a raiz do projeto, posso executar novamente. Note que dessa vez não vai demorar igual da primeira vez. Acho que demora um pouquinho, mas não é tanto. Beleza, já executou. Aqui está falando que deu um erro. Eu não estou conseguindo encontrar o arquivo options.json, porque quando a gente trocou aqui de tela para home, o caminho dele alterou. O que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar aqui. Você dá um reload aqui, e já vai construir. Então, como que ele está interpretando? Ele vai lá no app.js, o arquivo de configuração ele vai retornar aqui a nossa telinha para ele. Então, a primeira tela que eu coloco aqui é a tela que vai ser renderizada. Aqui a gente já viu que já apareceu aqui um componente, um header, né? E já está funcional. Então, para alterar a tela, eu vou ter que configurar aqui mais uma tela, que é a tela que o aplicativo vai mandar ao usuário, que é a tela de detalhes. Então, eu vou copiar aqui esse conteúdo. Vou chamar a minha nova tela de Details. E vou passar aqui o componente que vai representar ela. Ele importou e beleza. Então, eu já consigo. Então, se eu colocar aqui essa tela de Details primeiro, o aplicativo ele vai exibir essa tela. Mas como a gente quer que exiba a tela de Home,
A gente coloca ela primeiro. Vai carregar aqui. E beleza. Então, para fazer essa navegação, a gente precisa fazer uma forma de, quando eu clicar em um desses itens aqui, uma função ser executada e essa transição ser finalizada. Então, a gente vai vir aqui no Home. Nesse Home, a gente tem aqui o nosso card, que está sendo clicado. Eu não posso vir aqui e colocar uma função de onPress, que é aquela mesma função que a gente tinha no botão. Para isso, eu vou chamar aqui um componente chamado Touchable Opacity. Esse Touchable Opacity, na verdade, é um botão. E vou trocar aqui essa view por esse Touchable Opacity. Agora, quando eu clicar aqui, eu já tenho uma transição de botão. Ó. Já vejo que quando eu clico, aqui dá uma maneirada na cor. E agora sim eu posso passar uma função, a função vai ser executada. Vou colocar aqui um wallet, só para a gente ver que está funcionando. Então, quando eu clico, salvar. Quando eu clico aqui, aparece o alert. E, além do alert, eu quero que apareça o objeto que está sendo clicado. Vamos colocar aqui o item, ponto, nome. A gente clicar aqui, apareceu Bahia. Clicar aqui, Acre. Se eu clicar aqui, apareceu Amazonas. Então, a gente já consegue fazer a navegação da nossa tela. Para fazer a navegação, a gente vai precisar importar aqui nosso objeto de navegação, que é aquela biblioteca que a gente instalou. A gente vai precisar chamar a função useNavigation. Vamos precisar inicializar essa função. Ficou errado aqui. A função aqui ficou uma coisa a mais. Aqui, ó. Vamos deixar ela vazia por enquanto. Beleza. E quando eu chamar o navigation aqui, eu posso vir aqui na minha função, tirar essas chaves aqui que estão vazias e colocar navigation.navigate e vou passar aqui o nome da tela que a gente vai navegar. Qual o nome que é esse? Aquele que a gente definiu lá no momento da configuração. Então, eu vou pegar aqui o details e vou passar aqui como um string. Então, quando eu passar aqui, eu já consigo fazer a navegação do meu aplicativo. Agora, a gente já tem pronto aqui, né? Só que para essa tela aqui saber qual que é o estado que a gente vai precisar chamar na requisição, eu preciso passar para ela. Para fazer essa passagem de parâmetro, eu vou vir aqui na minha Navigate e vou passar um objeto com algum valor. Eu posso passar aqui o valor que eu quiser, mas no momento eu vou passar só aqui o nosso item. Então, na minha tela de details agora, eu já consigo ter acesso ao que eu passei aí na minha função. Então, para pegar, eu preciso novamente importar a nossa biblioteca. Agora eu vou utilizar uma função que chama useRoute e vou fazer a inicialização dessa função. Vou chamar aqui de data. Vamos inicializar a função. Essa função ela vai me retornar aí todos os objetos que estão sendo passados entre as telas. Então, para a gente ver o que está passando, vamos colocar um console log aqui e vamos printar o dado. Vou abrir aqui o terminal. Deixa eu limpar ele aqui. Quando eu passar, eu tenho aqui o objeto que a gente passou lá da tela anterior para esse. Então, eu tenho aqui a minha imagem, eu tenho o nome do estado e eu tenho a sigla. Aqui eu já posso começar a fazer o desenho da minha tela. Então, eu vou printar aqui uma imagem. Só consertar aqui meu componente. Vou colocar um container aqui por fora, ou seja, uma view. Eu não consigo renderizar mais de um elemento aqui sem ter uma view por fora.
Vou importar aqui a minha view. Aqui eu vou pôr a minha imagem. Aqui eu vou pôr o source. Eu preciso pegar agora o atributo que está representando a minha imagem aqui no dado. Qual que é esse valor, então? Vou pegar aqui. Vai ser data.params.item.img. Data.params.item.img. A gente precisa dos estilos, né? Então, vamos aqui no style. Eu posso fazer aquele objeto que a gente fez na tela anterior, ou também posso colocar aqui os estilos diretamente. Vou colocar aqui uma largura de 100% e uma altura de 120. Beleza, vou colocar mais alto um pouquinho. Beleza, então já tenho aqui as minhas navegações. Se eu for passando aqui, eu tenho aqui já tudo de forma dinâmica. Agora eu já consigo pôr aqui os meus dados. Então eu posso colocar aqui o estado. Posso pegar o nome do meu estado. Para pegar o nome do estado, eu vou colocar aqui o data.params.nome. Data.params.item.nome. Beleza. Então, a gente já pode criar aqui os nossos estilos. Eu vou chamar aqui o objeto de estilo, o componente de estilização. Vou criar aqui o meu objeto. Vou criar o meu título. Font size, colocar 28. Bold. E vou criar aqui também um subtítulo. Posso vir aqui e colocar um estilo. Posso vir aqui e colocar o subtítulo. Beleza, tem o estado do Amazonas. Se eu voltar aqui, estado do Ceará, estado do Maranhão, e assim sucessivamente. Agora a gente já tem aí todos os nossos dados, né? E a gente já consegue, então, fazer a nossa requisição para pegar o número de infectados e de mortos aí de cada estado. Para fazer as requisições HTTP, a gente pode utilizar o FET do JavaScript, ou a gente pode utilizar uma biblioteca externa, que no caso a gente vai utilizar aqui uma bibliotequinha chamada Axios. Vamos instalar ela, yarn add Axios, um pacotinho bem leve. A gente vai importar aqui o Axios. A gente já consegue fazer a requisição. Para fazer a requisição, a gente vai chamar aqui o Axios, que a gente acabou de importar, ponto. O tipo da nossa requisição, né, que vai ser um GET. A gente tem a requisição GET, POST, PUT, DELETE. Nesse caso aqui, a gente quer utilizar um GET para pegar os dados. Esse GET, a gente precisa passar a URL. Que URL é essa? Aquela URL que a gente viu lá na documentação da API. Vou passar aqui. E para funcionar dinamicamente, eu preciso passar aqui, ó, o estado que a gente vai consultar. Para passar essa sigla de estado, nas nossas options aqui, já foi criada essa sigla. Então, vamos pegar ela. A gente tem o data.params.item.sigla. A gente vai vir aqui, fazer uma concatenação. E já temos o endereço aí completo.
Só que se eu executar isso aqui agora, né, não vai acontecer nada, não vai fazer nenhuma requisição, até vai fazer requisição, só que os dados dessa requisição, eles não vão ser renderizados, porque como é uma busca que demora um pouquinho mais que a gente espera, a gente precisa falar para essa função que ela tem que aguardar até essa requisição ser completada. Então, para isso, a gente vai aqui na função e coloca um den. Esse den é uma função que recebe aqui um parâmetro, e esse parâmetro a gente consegue printar quando essa requisição é finalizada, e caso dê algum erro, a gente pode chamar o catch. Então, beleza. Se a gente vir aqui, então, no nosso Solog, quando a gente fazer lá a mudança de tela, se eu só apagar aqui esse console aqui, para não ficar confuso. Então, a gente tem aqui o Acre, vai guardar um pouquinho e vai mostrar os detalhes aí da requisição em relação ao Acre, o número de mortos, número de pessoas que conseguiram safar, suspeitas. A gente vem aqui no Amazonas, vai fazer a requisição, vai mostrar aqui no Amazonas, então a gente já consegue fazer a utilização desses dados. Para quem vem de outra linguagem, né, geralmente o que a pessoa ia fazer? A pessoa ia criar uma variável aqui, né, uma constante, uma variável, morte. Vamos criar uma let aqui, porque a gente não consegue alterar o valor de constante. O que a pessoa ia fazer? A pessoa ia pegar esse dado aqui da função, colocar aqui morte, chamar a variável morte, passar o res.data. Deixa eu ver como é que está o nome aqui. Beleza. A pessoa ia fazer isso aqui, ó. Ia preencher o valor da variável com o número de mortes que está sendo retornado da API. Isso aqui até funciona, né? A gente colocar aqui um alert, por exemplo, a gente vai ver o número de mortes, aqui 13.413. Só que se a gente tentar utilizar essa variável mortes no nosso código, a gente não vai conseguir. Vou colocar aqui mortes. Chamar mortes. A gente tem mortes, apareceu o alert, só que não aparece aqui. Por que não aparece? Porque o React ele preza demais pela performance das suas aplicações. Imagina se toda variável que ela fosse alterada, esse componente aqui fosse renderizado. Nossa aplicação não ia ser nada performática. Para isso, a equipe do React, do React, do Facebook, eles criaram um tipo especial de variável que toda vez que essa variável ela é carregada ou atribuída um valor, o nosso componente aqui, ele renderiza de novo e mostra o valor dessa variável em tela. Para criar essa variável, a gente vai vir aqui, vai chamar o react.useState. Esse react.useState, ele vai devolver para a gente um array. Esse array, ele vai ter uma variável, que eu posso chamar ela do que eu quiser, e vou ter uma função para alterar essa variável. Então, aqui eu não preciso mais declarar essa mortes aqui. Eu não posso vir aqui e simplesmente chamar aqui mortes e colocar isso aqui. Eu tenho que chamar a minha função que altera essa variável, setMortes, que ela vai receber aqui o valor das mortes, por enquanto. E agora ela já vai aparecer lá. Posso criar outra.
Agora eu posso vir aqui criar mais um conjunto de textos. Então, posso vir aqui agora em cada um dos meus estados e já fazer a consulta que está vindo aí da minha API. Só uma cerejinha do bolo aqui. Enquanto não está carregando, a gente geralmente não mostra os dados para depois que ficar aparecendo, igual está aparecendo aqui. O que a gente faz? A gente tem um componente chamado Activity Indicator. Esse componente ele é renderizado no lugar dos textos enquanto esses valores não são carregados. Isso se chama renderização condicional. O que a gente faz? A gente vai criar aqui um estado chamado loading. Vai inicializar esse estado. Quando a gente passa um parâmetro aqui, a gente está falando para essa variável que ela vai inicializar com um certo valor. Então, ela vai se inicializar com o valor de true. Então, o meu loading aqui, ele está valendo true. Eu vou fazer uma renderização condicional aqui. A minha variável load é igual a true. Se for igual a true, eu vou mostrar o activity indicator. Se não for igual a true, eu vou mostrar esse conjunto de elementos que está aqui embaixo. Então, preciso colocar um container para englobar eles todos. Beleza. Só que está carregando aqui, ó, e ele nunca vai mostrar, porque em momento nenhum a gente está setando nossa variável como um valor falso. Então, o que eu tenho que fazer? Quando finalizar a minha requisição, eu tenho que vir aqui e setar o valor dessa variável. Set load como falso. Então, ele vai vir aqui, vai carregar e vai começar a aparecer aí os dados. Aí fica assim, a critério, se quiser pegar todos os dados e colocar para serem exibidos, mas, no mais, a nossa aplicação aí, ela está pronta. Gabi? Oi, pessoal. Alô? Oi, tô aqui. Oi. Oi, Gabi. Oi. Pode falar, já finalizei aqui a aplicação. Mas posso abrir a câmera ou o que eu faço? Tanto faz. Tá bom. Aqui. Então, pessoal, na verdade, eu estou gravando esse evento agora. A gente vai tentar editar e deixar disponível no nosso canal do YouTube para quem não conseguiu assistir ou para quem queira assistir com calma novamente, né? Ou pegar aí o passo a passo, enfim. A gente vai tentar deixar disponível isso no nosso canal. Queria agradecer, Wesley, né, por esse tempo que a gente passou aqui e tu compartilhar teus conhecimentos com a gente. Agradecer o pessoal que está aí assistindo e dizer, né, que a gente pretende, pelo menos de 15 em 15 dias ou uma vez ao mês, retornar com esses nossos eventos técnicos e que a gente vai começar a divulgar, então, para todo mundo. Eles são eventos externos também, então se vocês quiserem a partir de agora compartilhar com as pessoas que vocês conhecem que possam ter interesse, né, de participar aqui dessa troca, fiquem à vontade. Alguém falou no bate-papo aqui? O Luiz Gonzaga, ele falou show de bola, gostei. Já trabalhei com Angular, mas acho interessante ser tudo JS, né? Tá gravado, então.
Vou deixar, assim que a gente colocar isso disponível, a gente avisa a todos onde vai estar disponível, provavelmente no nosso canal do YouTube, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que Beleza? participou. Boa noite e até o próximo evento aí. Obrigado. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.